Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 19 de junho e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do VemSeg. E eu convido você a fazer parte do nosso estudo diário das escrituras, tá bom? Você pode me acompanhar aqui pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite, também pela página no Instagram, A Luz das Escrituras, pelo meu canal aqui no YouTube, Escola Dominical Brasil, pelos canais no WhatsApp aí, né? Grupos no WhatsApp. O importante é fazermos esse estudo junto, tá bom? Então convido todos vocês a fazer esse estudo junto comigo diariamente. É muito importante estudar as escrituras todos os dias, as designações. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui na sessão designada, a sessão 65 de Doutrina e Convênio, tá bom? Essa sessão é chamada de oração ao Senhor. Bom, Joseph Smith ele estava realizando a tradução do Novo Testamento, tá bom? Quando ele recebeu essa revelação. Apesar de nesses versículos aqui não está aparecendo que está fazendo uma oração, mas lembra bem a oração do Pai Nosso, né? Quando diz ali que devemos pedir que o reino de Deus venha, né, até nós. Então, dá para lembrar bem essa parte aqui também. Bom, vamos lá para o versículo e eu vou explicando algumas coisas nesse versículo aqui. Seção 65, versículo 2, diz assim: E as chaves do reino de Deus foram confiadas aos homens na terra. Bom, aqui está falando sobre a autoridade e as chaves dessa autoridade do sacerdócio de Deus para dirigir o trabalho dele, assim como Cristo havia dado aos seus apóstolos, né, na antiguidade. Então ele está falando dessas chaves, do que é selado na terra é selada no céu. Ele está falando dessas chaves que foram conferidas aos homens na terra. Ele continua dizendo: dali rolará o evangelho até os confins da terra, como uma pedra cortada da montanha, sem mão, rolará até encher toda a terra. Bom, então ele fala que é a pedra, né, na qual nós vemos lá na interpretação que Daniel deu em Daniel capítulo 2 ao sonho de Nabucodonosor, que a pedra cortada sem mão do monte é o evangelho, tá bom? É esse evangelho que nós conhecemos. É as chaves do reino, tá bom? As chaves do sacerdócio conferida aos homens na terra para dirigir o trabalho do Senhor aqui na terra. Então, o reino de Deus aqui na terra é a igreja dele, tá bom? Tá bem explícito aqui. Bom, já que aqui nesse versículo 2 está falando sobre essa pedra cortada sem mão, eu vou voltar um pouquinho lá para a história, da onde vem, né, essa pedra, né, que foi uma visão que Nabucodonosor teve. Ele teve um sonho na qual ele viu uma estátua. E nesse sonho ele perturbou-se muito e ele quis saber qual era a interpretação desse sonho. Mas Nabucodonosor, né, para não ser enganado ali pelos astrólogos ou magos, assim, ele falou que não contaria o sonho a ninguém, que a pessoa tinha que falar qual era o sonho e também dizer qual era a interpretação. E todas as pessoas que ele pedia isso, né, falavam: é impossível isso que você está pedindo, ninguém pode fazer isso. E aí então ele falou que todos morreriam. Ele decretou um dia ali na qual todas as pessoas morreriam, né, os astrólogos, sábios, né, inclusive aqueles que haviam sido trazidos de Jerusalém, né, que era Daniel e seus amigos ali, né. Então Daniel ele pede um pouco de tempo para que ele pudesse saber o sonho e a sua interpretação. Embora Daniel soubesse que ninguém na terra era capaz de saber do sonho e a interpretação, ele sabia que o Deus no céu, o Deus vivo, tinha todo o poder. E ele sim poderia dar o sonho e a interpretação. Então ele pediu um pouquinho de tempo ali, né? E aí ele se reuniu com seus amigos, os outros 3 amigos, e eles fizeram como se fosse uma corrente de oração. Olha que bonito. Todos estavam orando pelos mesmos propósitos, para que Deus tornasse conhecido ali o mistério do sonho e a interpretação, qual que era. E aí essa visão veio também a Daniel. E aí ele pôde saber qual era o sonho de Nabucodonosor e também saber qual era a interpretação desse sonho. E aí quando ele vai na presença do rei para declarar as coisas que lhe foram manifestadas,
Primeira coisa que ele fala é que não existe ninguém na terra que era capaz de fazer aquilo que o rei estava pedindo. Porém, existia um Deus no céu, né? O Deus de toda a terra. E ele sim tinha todo o poder. E que era por meio dele que Daniel ficou sabendo. Então ele estava relatando. Olha que humildade de Daniel, né? Ele não chegou lá falando por ele, eu sei as coisas que você está perguntando. Não, ele falou, o Deus do céu me revelou. A humildade dele de mostrar que é Deus que tem todo o poder. Muito interessante essa parte. Bom, e então ele fala para o rei o sonho e a interpretação. Vou ler aqui em Daniel 2, a partir do versículo 31, dizendo assim, né? É Daniel falando ao rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua era grande, e seu esplendor era excelente, e estava de pé diante de tu. E a sua aparência era terrível, e a cabeça da estátua era de ouro fino, e seus peitos e seus braços eram de prata, e seu ventre, né, ou seja, a barriga e as coxas era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os seus pés, né, era parte de ferro e parte de barro. E estava vendo até que uma pedra foi cortada da mão, sem mão, da qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro. E o esmiuçou, né? Destruiu a estátua toda ali. Então ele começa a contar a Nabucodonosor sobre esse sonho e a interpretação. Ele fala então sobre 5 partes dessa estátua. E ele fala logo no começo, né, que rei, você é essa cabeça dessa estátua. Cada parte da estátua representa um reino, né? E você é o cabeça, né? Nabucodonosor, ele significava esse reino, né? Que ele tinha pegado as pessoas lá em Jerusalém, estava dominando o mundo, né? Então foi um império ali. Bom, mas aí depois de Nabucodonosor, depois que Nabucodonosor morreu, seu filho reinou em seu lugar. Aí vem os outros reinos, né? Então ele falou sobre o reino de prata, que era o peito e braços de prata ali, que era era os persas e os medo, né? Meda persas, né? Eu não sei falar direito a palavra, mas foram outros reinos, outro reino que derrubou o reino de Nabucodonosor. Depois os gregos derrubaram o reino dos persas, né? E do Medas persa ali. E depois dos gregos veio os romanos e assim por diante, né? Cada parte da estátua representava ali uma parte. O Roma significava as pernas de ferro ali, né? As coxas ali, as pernas. E como são duas, diz que havia uma divisão, né? De Roma e deixa eu falar o nome direito dessa palavra aqui, Constantinópolis, né? Então havia também uma divisão em Roma ali. Então eram 2 reinos divididos ali que estavam dominando nessa época. Inclusive, né, na época de Jesus Cristo, Roma que dominava, né? Eles tinham que pagar tributo a César. Então ele estava falando dos reinos. E essa grande visão que Nabucodonosor teve, falando desses reinos, vai até os fins dos dias, que é então os pés de barro misturado com ferro. Fala sobre outros reinos que surgiria. Mas independente que a gente pode ver nesse sonho que reino foram destruindo o reino e sucedendo o reino ali, né? Tem a parte de Alexandre o Grande. Bom, enfim, não estou aqui para dar uma aula de história, né? Nem peguei tantos detalhes assim. Mas um reino vai destruindo o outro. E por fim, né, a gente pode ver vários reinos como existe hoje aqui na Terra, várias nações dominando. E o reino de Deus, ele vai esmiuçar todos esses reinos. O reino de Deus na Terra é a igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Então que ninguém fala, venha a nós o teu reino, significando o reino de Deus na Terra, porque o reino de Deus na Terra é a igreja dele aqui na Terra, tá bom? Porém, quando se fala o reino, que vem a nós o reino do céu, aí significa então vir o milênio, na qual Jesus Cristo vai reinar. Mas nós teremos um único governo eclesiástico e político, né, com o Senhor reinando. Então esse reino vai destruir todos os outros reinos, vai começar o milênio, então assim teremos
o evangelho, né, da maneira poderosa na terra, tá bom? Então é essa a interpretação aqui. Bom, vou terminar aqui essa parte, só quis trazer essa parte porque falou da pedra cortada sem mãos, né, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a Igreja de Jesus Cristo, o sacerdócio, conduzindo aqui na terra. Agora, vendo a igreja, está falando que realmente vai se espalhar por todas as nações. Porém, nós não temos domínio sobre todas as nações. Esse domínio só vai vir mesmo quando chegar no final ali, né? Conforme falou, quando a pedra cortada sem mão bater nos reinos ali, esmiuçar, ou seja, o milênio. Aí sim teremos um único governo em toda a terra, que vai ser Cristo reinando. Teremos o reino eclesiástico e o reino político, tá bom? Do Senhor aqui na terra, por meio do milênio. Eu vou terminar aqui a sessão 65, o versículo 6, que diz assim: portanto, que o reino de Deus vá avante, para que venha o reino do céu. Olha que interessante. Que o reino de Deus vá avante, que a igreja de Jesus Cristo progrida, né, para que o reino do céu venha, para que a segunda vinda aconteça. Então existe coisas que nós temos que fazer em preparação para a segunda vinda de Cristo, o que é feita por meio do reino de Deus aqui, por meio da igreja, né? Então que vá avante, que continuamos batizar mesmo em pandemia, com todos os obstáculos. Nós podemos ver aí a construção de templos em massa, em preparação para a segunda vinda de Cristo, e muitas coisas acontecendo. Continuando o versículo, diz assim: a fim de que tu, ó Deus, seja glorificado no céu e na terra, que teus inimigos sejam subjugados, pois tua é a honra, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Então é por isso que essa sessão é chamada de oração ao Senhor, né, que fala da união do reino dos céus com o reino da terra do Senhor. E seria como dizer que o reino de Deus na terra, a igreja está preparando o mundo para a segunda vinda, está preparando para receber o reino do Senhor, o milênio. Eu deixo essa mensagem com vocês, dizendo que a igreja está na terra, a igreja de Cristo, e que todos os outros reinos vão ser destruídos. E a igreja vai continuar na terra, né? Essa igreja não será passada para outro povo, conforme na visão de Daniel. Não será passada. Então, o que nós precisamos fazer para vencer? É estar do lado dos vencedores, ou seja, nunca abandonar esse evangelho. Não deixe a igreja, né? Não saia da igreja. Se você se desviou ou conhece alguém que se desviou, convide de novo para a igreja. E nós que estamos na igreja, vamos ficar firmes, porque nós já sabemos o resultado final, de quem é os vencedores, tá bom? Vai ser aqueles que estão com Cristo. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.